Eu sempre falo que eu não dei a luz para Maria. Na verdade, foi a Maria que deu a luz para mim. Quando eu nasci cheia de luz, acreditando nas pessoas, acreditando no mundo, acreditando em todos os passos que eu ia dar, tudo ia dar certo, que existia muita segurança onde eu estava. E aí, com o tempo, escola, trabalho, família, amigos, eu fui colocando um monte de máscaras e eu fui virando uma outra pessoa. Então, eu tinha que me formar, aí eu tinha que fazer faculdade, aí eu tinha que fazer pós, aí eu tinha que conseguir estágio, aí não sei, e aí eu fui me perdendo, eu fui acreditando nesse sistema. Eu fui realmente achando que esse era o caminho. Até que eu engravidei, num susto. E aí, essa pessoa que trabalhava muito, estudava e fazia 1000 coisas, parou. E aí eu falei, uau, e agora? E aí, primeiro veio uma lista sobre todas as coisas que eu tinha que comprar para minha filha para ir para a maternidade. Era uma lista de, sei lá, vocês devem ter acesso a isso, né? Uma lista de 200 coisas, que é o chá de bebê, né? Aí eu olhei aquilo e falei, gente, é desse tamanho. O meu irmão até brincou, falou, como é que os índios fazem? E aí eu falei, não faz muito sentido. Só que eu estava sozinha, minha mãe estava morando em Portugal, e eu fui a única das minhas amigas que engravidou, então eu não tinha muito rede de apoio, não sabia nem onde procurar muita informação, eu nunca imaginei ser mãe, não foi uma busca, foi uma surpresa. E aí eu falei, bom, então eu vou sentar com a avó da Maria e com a madrinha da Maria, e aí eu vou perguntar. E foi assim que eu fiz. Sentei com a lista de 200 itens, e a gente riscou, e, sei lá, sobraram 50 coisas. Dessas 50 coisas, a Maria deve ter usado umas 30. E eu comecei a entrar em vários questionamentos sobre o consumo e a infância. Quando a gente vira mãe, o quanto a gente entra num mercado muito maluco, de coisas que eles fazem a gente acreditar que são muito importantes. E aí você começa, então, é muito importante, eu tenho que fazer quantos pré-natais, quantos exames, o que eu tenho que fazer? Você começa a ter uma lista de coisas para fazer, e você começa a ticar, e você não para muito para pensar, você só tem que fazer aquilo. Toda vez que eu ia no médico, o médico nunca perguntou como é que eu estou me sentindo, se eu estou me sentindo sozinha. Olha, tem uma rede de apoio aqui, super bacana para você. Não, era quanto você está pesando, não pode engordar mais de 12 quilos, tua pressão está ok. E aí eu falei, então é assim. Aí a Maria nasceu. Quando a Maria nasceu, começaram todos os meus questionamentos. Será que eu preciso mesmo de um trocador, um pote para cotonete, um pote para algodão, uma não sei o quê? Aí eu comecei a perceber que eu não precisava de nada daquilo, sabe? Que aquilo era só um monte de coisa que não fazia o menor sentido para a gente, assim. E aí a gente foi, então, questionando. E a criança ela tem muito isso, né, de perguntar os porquês. A criança ela tem essa coisa do, mas por quê? Aí você responde, porque sim. Ela fala, porque sim? Não, porque sim não é resposta. Ela quer entender o porquê. De verdade. E aí eu acho que os porquês da Maria foram iluminando os meus próprios porquês. E aí aquela criança que eu fui, quando eu era ali pequenininha, ela foi crescendo junto com a Maria. E a gente foi questionando todo o sistema, sim, absolutamente tudo. Do Dia das Mães até o Natal, absolutamente tudo. O que é o Dia das Mães? É para a gente ir no shopping, pegar uma superfila, comprar um monte de coisa. É isso mesmo? Será? Será que pode ser diferente? Será que a gente pode contar uma nova história? Então, foram esses questionamentos que a gente foi entrando. Quando a Maria nasceu, eu coloquei ela para mamar, e eu tinha visto todas as propagandas que vocês já viram, que é aquela maravilha, né? Vamos amamentar esta criança. Só que comigo, e talvez com muitas de vocês, não foi assim. Não foi esse lugar natural. Eu tinha muita dor, muita dor. E eu falei, o problema sou eu tenho problema. Eu não sei amamentar uma criança, eu tenho culpa, eu sou uma mãe horrorosa. Todas as mães colocam a criança no peito e mama. Por que você não mama? E aí eu comecei a falar. E aí passava uma enfermeira e falava, olha, eu não consigo amamentar minha filha. Ela falava, porque o bico do seu peito, agora não, está invertido, e não vai dar certo isso? Aí eu falei, não, mas é meu sonho, eu quero amamentar minha filha. Eu quero muito. Não, aí perguntava para outra pessoa. E aí começaram, não, mas tem uma fórmula para ela tomar que é incrível, é igual ao leite materno.
consumo. E aí eu falei, gente, mas não tem como ser igual ao leite materno, não faz sentido ser igual ao leite materno. E aí, então, sozinha, falei, eu vou até o fim. Eu colocava uma toalha na boca, mordia com bastante força, pegava na outra mão e apertava e dava o leite do peito, com o peito sangrando. Foi assim durante 3 meses, e depois foi uma maravilha, e foi tudo como acontece nas propagandas que vocês assistem. Só que demoraram 3 meses. E o quanto de publicidade que eu consumia foi fazendo eu acreditar que a maternidade era uma coisa que não era. E os livros que eu lia sobre cuidar de filho, e todas as milhares... mas você tem muita informação. Esse é o problema, é tanta informação que você não sabe o que fazer. E aí foi uma hora que eu virei e falei, bom, agora chega, eu preciso olhar para dentro e ver o que realmente me importa. E o que realmente me importa? E aí foi crescendo essa mãe com essa criança, e a gente foi se questionando, e foi andando pelo mundo, e foi colocando na escola. E quando eu falava, vou colocar a Maria na escola, e as pessoas falavam, não, olha, você, esse tipo de mãe que você é, que eu sou um tipo de mãe, né? Esse tipo de mãe que você é uma mãe mais assim construtivista, coloca numa escola assim que tenha mais a ver com você, né? Só que aí você começa a perceber que a escola também está ali como um produto, né? Então você vai, coloca seu filho na casinha, aí você vai trabalhar na outra casinha e ninguém se fala. O teu trabalho não fala com a sua maternidade, que não fala com a casinha da escola, que não fala com ninguém. Um monte de muros, né? Dentro da sua casa, dentro da escola do seu filho, aí você coloca, joga um, coloca no outro, vai só arrumando os bonecos, assim. E eu falei, cara, não, eu vou colocar lá numa escola onde eu perceba abertura para diálogo. Coloquei. Na primeira festa da escola da minha filha, que foi uma festa junina, tinha prenda. E aí, na prenda, eram brinquedos de meninos e de meninas, né? Aí a Maria virou e falou assim, quero o de menino. Aí a professora falou assim, olha, não dá, esse é de menino. Aí eu falei, ela quer esse. Aí, não, tá bom. Aí ela pegou o brinquedo e deu para minha filha. E aí eu voltei para casa e falei, por que isso me incomodou tanto? Porque até então eu nunca tinha parado para pensar sobre gênero. Gênero? Como assim? E aí eu comecei a, então, estudar. Eu preciso entender esse negócio de gênero aí para chegar na escola da minha filha, ó, munida de informação e fazer uma transformação. Porque não adianta a gente ficar no nosso mundinho de gente que pensa igual a gente. Está na hora da gente ir para um outro lugar, de começar a transformar o entorno da gente. E aí eu virei e falei, vou na escola dela, fui lá, aluna aplicada, expliquei sobre gênero, e a diretora falou, faz todo sentido. Vamos mudar isso. Vamos mudar. E aí a gente mudou. E assim foi com absolutamente tudo. Teve uma coisa que eu não consegui mudar na escola dela, por exemplo. Teve algumas coisas, tá? Mas uma das coisas foi na lista de material, estavam 3 estojos para uma criança pequena. Num estojo era caneta grossa, na outra caneta fina, na outra lápis com caneta e borracha. Super importante, afinal ela tem 5, 6 anos. Então, assim, é fundamental 3 estojos aos 6 anos de idade. E aí eu falei, aí tinha que também etiquetar um por um para saber que aquela caneta é dela. E aí eu virei para minha filha e falei, filha, não faz sentido. Ela falou, mãe, para de brigar. Eu preciso ser igual às crianças. Tipo, não dá. Etiqueta. E tinha uma dor ali de tipo, eu quero pertencer, todos nós queremos pertencer. E aí eu virei e falei, uau, vou etiquetar. E passei uma noite inteira etiquetando, caneta por caneta, sim. Fui na escola dela e falei, não concordo com isso. Tem outra maneira da gente fazer? Ela falou, mas, Carol, ela vai aprender um monte de coisa com isso, ela vai aprender a cuidar das coisas dela. Aí eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia. E se a gente, cada mãe compra uma caneta, tá, um jogo de caneta, aí coloca um jogo de caneta e todo mundo espalha as canetas, né? Todo mundo pega a sua, pede licença para o amigo, eu aprendi várias coisas nisso, né? Pede licença e tal. Aí ela falou, mas aí ela não vai aprender a cuidar do que é dela. Eu falei, não, ela vai aprender a cuidar o que é de todo mundo. Está na hora da gente começar a aprender a cuidar o que é de todo mundo. Assim como essas crianças, essas mulheres grávidas, assim como os homens, assim como todos nós. A gente está muito nesse lugar do buraquinho da gente, do indivíduo, e é isso. Só que todos nós somos um só, e é verdade. Se tem uma mãe sofrendo, é parte de você também.
Então, o quanto a gente tem que começar a olhar para o todo, o quanto essa empresa tem que começar a olhar para essa mulher que está grávida, para essa mulher que tem um filho pequeno, para esse pai também, que muitas vezes sofre, porque queria ficar mais tempo dentro de casa. Então, assim, nasceu um Dia das Crianças da minha filha, e começaram a perguntar o que eu daria para minha filha de presente de Dia das Crianças. Aí eu fui para Paulista, que eu sabia que ia ter uma feira de trocas lá. E aí, empolgadaça, levei minha filha levou um barco enorme, gigante, maravilhoso, que um artista tinha feito. A gente pagou uma fortuna, porque a gente gosta de comprar direto do pequeno produtor e tal. Chegamos nessa feira, e aí foi incrível para mim. Porque a Paulista, aquela movimentação maluca, tinha um grupo de pessoas parado, conversando, pais, mães, crianças brincando. Eu falei, cara, eu quero viver nesse lugar aqui, ó. Tipo, é isso. As crianças, elas negociavam os brinquedos de uma maneira muito interessante, que era, eu tenho essa boneca gigante aqui, quero trocar com você, mas a sua boneca é pequena. Não, mas aí ela pegava 3 bonecas, botava uma em cima da outra, 3 bonecas, agora eu troco. Então, o valor era outro ali. E os pais estavam calmos, não estavam que nem ficar na loja, né, que a gente fica tenso, né? Esse é caro, esse não. Não, os pais estavam relaxados e estavam dividindo e estavam falando, é difícil, né? Isso aqui, né? É difícil. E aí eu falei, nossa, ninguém está postando foto do bebê feliz. Eles estão falando das dificuldades deles. Eles estão se abrindo, as pessoas estão conversando, estão ajudando. A criança que está correndo e quase se machucou, o pai que nem era dela, não é o pai dela, foi lá e ajudou, salvou a criança. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Isso fala de colaboração, isso fala de compartilhar, isso fala de sustentabilidade, fala de amor, fala de tantos valores que eu fiquei completamente espantada. Assim. Eu falei, é isso. E aí eu voltei para casa com todas essas coisas. A minha filha trocou o barco por um espelho desse tamanho, era desse tamanho mesmo. E ela andava na Paulista, olhava o espelho e fazia... Tipo, o barco, ela não deu a menor atenção, mas o espelho era o espelho, sabe? Assim, ela ficou muito feliz com o espelho. E esse espelho, inclusive, ela tem até hoje. E aí eu voltei para casa e falei, vou montar alguma coisa que fale para as pessoas sobre tudo isso. E aí eu montei o Quintal de Trocas, que é a empresa que eu trabalho hoje, e que eu amo fazer, que tem todos esses motes, esse lugar de onde eu acredito que a gente sai desse lugar do individual, do sozinho, e vai para essa teia de comunidade, de amor, do que realmente faz sentido dentro de mim. Eu tenho um sonho, assim, eu acho que é um sonho, que eu gostaria muito que as crianças pudessem sair na rua, brincar, e a gente não tivesse com medo, olha o carro, olha não sei o quê, é assim que eu ando com a minha filha na rua. E eu gostaria que fosse mais livre, sabe? Que tanto a minha criança, a minha própria criança, pudesse brincar mais, como a criança da minha filha também pudesse se divertir mais. Um mundo onde fizesse mais sentido de verdade. Onde a gente pudesse fazer a cidade pensando na criança. E aí, nessa cidade, todos nós seríamos muito bem-vindos. E eu queria que a gente pensasse sobre o que realmente importa. Obrigada.